No dia certo, amém, irmão? Você está pronto comigo para ser ativado ministerialmente? Amém ou amém? Amém. Só quem está ativado diz amém. Amém. Só quem está muito afim diz aleluia. Aleluia. Então se coloque de pé comigo, aleluia. Vamos começar uma viagem em Cristo, amém? Aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos. Oh, aleluia. A palavra diz que nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. O Espírito Santo quer te levar a águas mais profundas essa noite. Ele quer tirar você do superficial. Ele quer deixar você num nível que você esteja totalmente guiado por Ele. E para isso nós precisamos fechar os nossos olhos físicos e abrirmos os nossos olhos espirituais. Então, olhe comigo essa manhã. Faça a sua própria oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse ponto que nós temos buscado aqui nessa manhã, trazer um entendimento, uma compreensão da Tua palavra. Leva-nos além daquilo que temos ouvido, que temos conhecido, que temos vivido, porque, Pai, nós precisamos viver em uma intimidade maior com o Senhor. Nós precisamos ser renovados pela transformação da nossa mente. Então, Deus, nós queremos ir além. Nós queremos ter encontro maior contigo. Nós queremos andar em níveis que nós nunca andamos, que talvez já tenhamos ouvido falar a experiência de outras pessoas, mas eu sei que nessa manhã nós seremos ativados a níveis mais profundos. O nosso ministério, essa casa, nós seremos levados a âmbitos, a níveis que nós nunca pensamos, porque o Senhor está aqui, porque é da vontade do Senhor que a tua igreja cresça. E nós nos colocamos assim nessa manhã. Diga assim: Pai, nessa manhã eu vou fluir em Ti. Diga: Espírito Santo, me leve aonde eu nunca fui. Diga: eu sonho com experiências maiores. Diga: e hoje vai ser ativado na minha vida o próximo nível. O próximo nível. Diga: eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Você pode se sentar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós falamos de paternidade, nós falamos de aliança. E a aliança, ela iniciou-se, o tipo de aliança que eu quero rapidamente falar com vocês, eu não quero me estender, mas ela começa lá em Abraão, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, todo nascido da tua casa. Você crê junto comigo que nós somos a posteridade, nós somos herdeiros de Abraão, amém? Das mesmas promessas? E o Senhor diz: todo aquele que nascer da sua casa, todo macho, ele deve ser circuncidado. E isso vai ser o sinal de uma aliança que eu tenho contigo. Então diga comigo: o sinal da aliança é a circuncisão. Aleluia. Então Deus falou: todo aquele que nascer da tua casa, você deve circuncidar, Abraão. Porque a tua posteridade vai saber, através dessa marca, que eu tenho uma aliança contigo. Mas com o decorrer de toda a história, nós começamos a entender e ver que alguns foram se distanciando, não é? E as coisas foram andando. Nós vamos voltar lá, mas eu quero, foi falado aqui, se não me falha a memória, pelo John Bonner, que eu gosto muito. Ele falou algo sobre conexão, e eu quero utilizar rapidamente esse mesmo exemplo, porque nós vemos duas classes de pessoas dentro da igreja. Alguns que são nascidos da igreja, mas que não estão conectados com a gente, que vêm, que falam bem de nós, que gostam da mensagem, mas que na realidade ainda não nasceram dessa aliança, ainda não nasceram no reino. E quando nós lembramos daquilo que foi falado, nós sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista veio, ensinou os caminhos, João batizava, João fazia tudo certo. E ele mesmo dizia: aquele que vem após mim, eu não sou digno de lhe tirar as sandálias, nem de desamarrar essas sandálias. Então, em um certo dia aparece Jesus. Bom, Jesus era o sonho de consumo de João Batista. Amém ou não amém, irmão? Era tudo que ele esperava. Amém? E quando Jesus aparece por ele para ser batizado,
E ele batiza então Jesus e ele reconhece o Senhor. Mas depois que ele batizou Jesus, se Jesus era aquele que era maior, ele deveria seguir Jesus. Amém ou não amém, querido? Ele nasceu para seguir Jesus, porque se ele veio avisar, se ele veio mostrar o caminho, se ele veio preparar o caminho de Jesus, quando ele encontra Jesus, ele deveria seguir Jesus. Porque ele encontrou o seu Pai. Porque ele encontrou aquele que era maior do que ele, aquele que foi chamado para o guiar. Mas espera aí, agora eu vou ter que sair do deserto. Agora eu vou ter que andar do jeito que esse homem começou a falar. Eu não vou mais comer gafanhoto. Eu não vou mais ter o meu melzinho também lá no deserto. Eu vou ter que seguir isso. Mas João Batista não segue a Cristo. E depois ele manda perguntar, por um dos seus discípulos manda perguntar ao Senhor Jesus, dizendo, tu és mesmo Cristo? Algumas pessoas andam com pais espirituais, mas ainda não têm certeza se são ou não são filhos. Não sabe se aquele homem realmente foi chamado para ser seu pai. Foi falado aqui que nós devemos nos conectar quando nós temos uma revelação daquilo que Deus quer fazer. E se você não tem revelação, você precisa buscar isso. E João Batista manda perguntar, e o Senhor diz, a resposta é, avisa para ele. E aqui, nesse evangelho que eu tenho falado, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Sabe, amado? O que nós reconhecemos de uma paternidade são os frutos desse homem que Deus levantou para nos guiar. Amém. E nós precisamos reconhecer esses frutos e segui-lo. Mas João não seguiu. Conclusão, João morreu decapitado. E quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Diga Cristo. E se ele morre decapitado, ele morre sem cabeça, significa que ele estava desconectado do cabeça. Embora ele gostasse de Jesus, embora ele achasse Jesus muito maneiro, mas ele não se conectou a Jesus, tanto que Jesus disse que qualquer que nascido de mulher é menor do que João. Mas qualquer um que nasce do reino é maior do que João. O que é isso? Qualquer um que nasce da igreja, a mulher significa a igreja. Qualquer um que nasce só na igreja é menor do que João Batista. Mas ele diz, aquele que nasce no reino, menor que nasce no reino, é maior do que João Batista. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, quando você começa a se aliançar, entende os princípios do reino e anda nisso, você se torna maior do que João, porque você entendeu a revelação do Senhor e andar seguindo o Pai espiritual. Aleluia! Diga para o seu vizinho, você precisa entender isso. Aleluia! Eu não quero morrer sem cabeça. E tem uma porção de gente nascida na igreja que não compreende essas coisas. Você precisa deixar de ser nascido na igreja e nascer do reino. E o que é nascer do reino? É nascer de princípios. Reino é feito de princípios. Reino é feito de princípios. E nós precisamos disso. Então, nessa manhã, eu quero trazer alguns princípios para que aquilo que Deus tem para você seja ativado em ti. Porque se você continuar nascido só da igreja, você vai continuar desconectado do Pai. E aí nós conseguimos enxergar na igreja uma série de pessoas que tem um desejo muito grande de crescer. Que tem um desejo de ser um obreiro. Porque a palavra diz, aquele que é o mesmo episcopado, excelente obra desejo. Mas não rompe, não anda. A vida espiritual não anda, a vida secular não anda, o casamento não anda, a vida financeira não anda. Por quê? Porque nasceram só da igreja, acham que vem na igreja, batizaram, vêm nos cultos, são frequentadores, mas não entenderam ainda o princípio de se conectar. Se você somente é um frequentador de igreja, você está na superficialidade. Amém. E quem anda na superfície toda hora leva uma trombada de uma onda. Eu já andei na superfície, mano. Eu sei o que é isso. E ontem eu estava conversando com o pessoal dentro do carro, daquilo mais ou menos foi pregado aqui, e eu estava me lembrando que quando teve aquela tsunami, onde é que foi, gente? Na Indonésia, ajuda os universitários, né? Glória a Deus. Na Indonésia, aconteceu algo que me chamou bastante atenção, porque tinha um casal, se não me falha a memória, era um casal de mergulhadores, e eles estavam fazendo caça submarina.
E quando eles, antes de eles mergulharem, eles estavam na superfície, estava tudo beleza. Eles mergulharam, fizeram a caça submarina. E quando eles retornaram à superfície, amados, estava tudo devastado. E o interessante, eles não foram atingidos por essa catástrofe. Por quê? Diga, porque eles estavam mergulhando profundo. Eles estavam mergulhando. Aleluia! E o barquinho estava lá em cima, e os barquinhos que estavam lá na superfície, o que aconteceu? Foram levados pelas ondas, foram destruídos. Aqueles que estavam na beira da praia morreram. Aí você canta, eu sou um barquinho de Jesus, sou um barquinho. Diga para o seu vizinho, a onda vai te levar. Diga para o seu vizinho, você precisa ser um mergulhador de Jesus, amado. Nós nunca fomos chamados para andar na superfície, amém? Nós fomos chamados para mergulhar. E essa manhã Deus te convida a isso. Não, você não entendeu. Fala ao seu vizinho e diga assim, amado, você precisa acordar, você está dormindo ainda. Eu gosto do Galber. Ele ministrando aquilo, ele é incansável, né? Ele pula tanto, faz tão maneiro que eu fico com inveja. Eu fico aí dando os meus, mas rapaz, o cara não cansa. Eu digo, Senhor, eu tenho que adorar o Senhor sim. Eu preciso aprender isso. Sabe, amado? Quando a gente ia, eu vou repetir, não esqueci não. Quando eu ia eu nasci na Breia, né? E aí, eu sou peteca de nascença, não tem jeito. Eu sou peteca de nascença, não tem jeito, o DNA está aqui, por isso que eu grito. E aí, amado, nós íamos para uma oração 3 horas da manhã, lá dentro da comunidade Vila Vintém. Eu era militar da ativa nessa época ainda. E eu tinha uma filha de 147 que chamava Tieta. Você nunca, o jovem não sabe o que é uma filha de 147. Quem conhece uma filha de 147? De repente você conhece porque teu pai teve, né? Mas eu tinha uma filha de 147 que se chamava Tieta. Não era do Agreste, era de Realengo. Mas ela vivia mais enguiçada do que andava lá. Então toda oração eu tinha que ir a pé, na maioria das orações. E eu ia 3 horas da manhã para essa oração porque eu tinha vontade de ser ativado. É claro que nós não tínhamos o entendimento que vocês têm hoje. Nós vivíamos em uma outra realidade. Nós estávamos voltados em entendimento de um outro nível. Mas o que me chamava a atenção é que tinha um irmão que eu chamava aquele irmão de 220. Porque eu andava um bom pedaço da minha casa até essa comunidade. Mas, amado, quando a gente chegava lá que começava a oração, aquele irmão pulava igual pipoca. 3 horas da manhã o cara estava pegando fogo. E o irmão 220 até hoje, muitos anos depois se passaram. E ele continua sendo referencial para mim de avivamento. Amém. Porque toda vez que eu oro ao Senhor, eu lembro e digo, Senhor, eu quero ser 220. Eu não quero ser irmão 12 volts, irmão que não pega ninguém. Amado, você sabe o que é um choque 220? Você sabe o que é enfiar o dedo na tomada? Eu quero dizer que é assim que Deus quer te usar. Quem tocar em você vai ser cheio da glória. Nós precisamos tocar nessa com a unção do Espírito. Nós precisamos ser aqueles que incendeiam por onde nós passamos. Diga para o seu vizinho assim, o Espírito vai te pegar essa manhã. Diga para ele, mano. Você vai virar 220 nessa manhã aí. Ei, vai baixar na casa de nós. O Espírito vai te pegar essa manhã. Aleluia. Você entrou aqui achando que ia ser finalzinho e vai ficar molinho. Vai não, mano. Agora que o negócio vai pegar fogo. Agora que a chapa vai ficar quente. Jesus vai fazer contigo aquela chapa de hambúrguer. Ele vai te fritar nessa manhã dos Espírito Santo. Alguns igual a mim estão vendo naquele hambúrguer de picanha, né? Já estão mais cheios. O Valmer, por exemplo, já é aquele hambúrguerzinho da Sadia, saboroso, mas fininho, né? Já foi assim também? Então passa para nós esse mistério. Abre comigo sua palavra lá em Romanos capítulo 2, verso 28 e 29. Aleluia. Romanos 2, 28 e 29. Eu vou tentar ser rapidinho. Lembra que nós estávamos falando que a circuncisão começou em Abraão e era uma circuncisão física. Mas Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29 ensina algo para nós. Aleluia. Diz assim: não é
Amém? Pode ser? Amém. Glória a Deus. Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Eu estou lendo na NVI. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada onde, amado? No coração. Diga, no coração. Por quem? Pelo Espírito. Aleluia. E não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém de homens. Mas de quem? De Deus. De Deus. Aleluia. Preste atenção em mim, mano. Para a gente pegar fogo no Espírito. Aleluia. A palavra diz que na época de Abraão, a circuncisão era uma circuncisão física. Como é que era isso, querido? Eu sei que vocês sabem, o apóstolo não mestre, o apóstolo Renan. Mas eles deveriam pegar o órgão sexual do menino e com uma faca, eles vinham e cortavam parte do prepúcio, né? Aquela pelezinha a mais. E então essa criança ela era marcada, e nessa época a circuncisão era assim. E eu quero te mostrar algo, porque nós precisamos entender que se nós não formos circuncidados, nós não vamos herdar aquilo que o Pai tem para nós. Só herda quem tem DNA. E no reino do Espírito, amado, não tem para onde você fugir. Você pode ter até a carteirinha da igreja. Você pega a tua carteirinha. E na hora que o demônio vai e manifesta, você puxa ela e diz o seguinte: demônio, eu sou discípulo do apóstolo Renan. Você vai ter que sair. Eu tenho carteirinha daqui, assinada pelo próprio. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor do meu apóstolo Renan, eu te expulso. Nós já vimos essa história, amém ou amém? Amém. O demônio vai te falar assim: eu conheço Jesus, sei bem quem é o apóstolo Renan, agora você quem é? Porque no reino do Espírito, se você não tem DNA, você não tem identidade. Amém. E como é que se recebe uma identidade? Diga, se conectando. Se conectando. Se não há conexão, não há identidade. Aí nós vamos viajar, eu quero te mostrar algo agora. Lá em Josué capítulo 5, do verso 2 ao 9, eu não vou ler todos os versículos. Mas eu quero te mostrar algo aí, para nós avançarmos. Aleluia. Josué capítulo 5, você vai voltar lá. Aleluia. Josué capítulo 5. Diz assim, versículo 12 em diante. Naquela ocasião, Josué é facinho, né? Logo no início aí, marca isso aí na sua Bíblia. Naquela ocasião, disse a Josué. Tá, até aí, tá legal? Tá dando para ir? Pode? Amém? Faça facas de pedra, diga faca de pedra. E circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate e Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Aleluia. Agora vamos para o verso comigo, verso 7. Diz assim: assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira fosse circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até que se recuperassem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Aleluia. O que é isso? O que é isso tudo que nós lemos? A palavra diz que quando eles saíram do deserto, a nação toda, embora estivesse no Egito, elas tinham sido circuncidadas. Moisés conhecia bem as leis. Mas no deserto, os filhos que nasceram não foram circuncidados. E agora, depois de 40 anos sofrendo no deserto, depois que o Senhor disse: vocês estão há muito tempo já nesse deserto. Eu disse: eu quero tirar vocês agora, e chegou a hora. Nasceu uma nova geração. Diga, 40 anos marca, diga comigo, 40 anos marca o nascimento de uma nova geração. Aleluia. Eu estou com 41, então na verdade eu tenho um ano só, né? 40 anos começa tudo de novo, 4.1 eu estou com um aninho. E aí depois de 40 anos eu disse para Josué: chegou a hora. Mas para eles entrarem em Canaã, para eles tomarem posse daquilo que Deus tinha para eles herdarem a promessa que Deus fez lá a Abraão quando começou a circuncisão, eles precisavam ser circuncidados, porque isso era a marca de uma aliança. Mas eles não tinham essa marca, e agora já eram homens crescidos, não eram mais bebês.
E aí Deus não respeita nada. O pastor Nilson diz esse negócio sempre lá na igreja. E eu quero te dizer algo, amado. Nessa estação Deus não está respeitando nada. Ele está arrebentando com a gente legal para nos levar ao melhor. Mas pastor, o que você está dizendo? Deus não está respeitando nada, mas Ele está respeitando o teu orgulho, Ele está respeitando a tua soberba, Ele está respeitando a tua vontade. Sabe por quê? Porque Ele tem o melhor para você. E toda a mensagem apostólica ela vai nos confrontar. Ela vai trazer crescimento para nós. E aí Deus vai até Josué e diz: Josué, eu tenho uma porção de promessas que você conhece bem, mas para vocês herdarem isso, para vocês serem fogo no Espírito Santo, para vocês herdarem essas promessas que para eles eram físicas, mas que para nós são espirituais, você precisa circuncidar todos os homens. Josué deve ter pensado: Senhor, agora o negócio fica feio. São muitos homens, milhares de pessoas. Josué faz faca de pedra. Pega esse negócio, essa faca de pedra, pega na intimidade do cara, bota na mesa e ó, pap! Porque quem não tiver a marca não entra. Jesus. Sabe o que quer dizer isso para nós? O nosso Pai espiritual, Ele vai ter que tocar na nossa intimidade para nos marcar. Aleluia. Se você esconde isso, não quero entrar na pregação de ontem, mas se você não se deixa tocar pelo teu pai, você nunca será um filho. Deus disse: Josué, todos eles têm que ser circuncidados. Você deve pegar todos eles. E amado, o interessante é que esses homens, a palavra diz que aqueles que eram aptos para a guerra, eles tinham morrido. E quem era apto para a guerra? Aqueles que tinham sido circuncidados. Aqueles que nasceram no deserto, que não eram circuncidados, eles não eram aptos para a guerra. Amado, aquele que não se conecta ao Pai espiritual, aquele que não se submete à liderança, aquele que não se deixa ser tocado, aquele que não se deixa ser transformado pela palavra, por aquilo que é liberado do altar, amado, ele nunca está apto para a guerra. Esse sempre cai, toda hora cai. Aí você começa a identificar como é que é esses crentes Raimundo. Crente Raimundo não tem conexão com o Pai. Ele está com o pé na igreja de todo mundo, ele não tem conexão, não está pronto para a guerra. Qualquer coisinha desanima ele. Se o apóstolo traz uma mensagem e fala assim: ele está pregando contra mim, não gosta de mim. Isso é pessoal. Ele está falando para mim, não volto mais, fiquei chateado. Crente Faustão também não está conectado, só aparece aos domingos. Só aparece aos domingos, amado, e para falar gracinha e vai embora. Meu Deus. E para ser pior, tem aquele crente 13º, ele só aparece uma vez por ano e com ocasião de festa. Esse está pior ainda, é nível 3, amém, mano? E o que nós precisamos aí? Essas pessoas são as pessoas que tentam manchar a imagem de uma paternidade. Porque como não se conectam, não estão prontos para a guerra, não querem ser tocados, amados, vivem reclamando da igreja. Se alguém chega para você para reclamar do terra fértil, para reclamar da igreja, diz: filho, filha, em nome de Jesus, você precisa se conectar. Você não sabe o que é, você não sabe. Aleluia. E aí, eles são então circuncidados. E aí Deus diz assim: hoje, eu removi o opróbrio, a vergonha de vocês. Tem muita coisa que está presa na nossa vida, mas será liberada quando nós nos conectarmos de verdade. Uma conexão é marcada, uma aliança é marcada, perdão, o senhor não vai ter que ser redundante, marcada por marcas. Mas uma aliança, ela é simbolizada por marcas. E sabe que às vezes o nosso pai ele vai tratar a gente com coisas que doem na gente? Não é toda hora que teu pai vai te dar melzinho, não, mano. Ai, apóstolo, eu estou tão dolorida, o senhor sabe o que eu estou passando. Ele vai falar para ti: filho, em nome de Jesus, se coloca de pé, toma vergonha na tua cara, vai andar, mulher. Ai, meu marido não quer vir, deixa o cabra lá, vem para cá para a igreja, vem buscar você, alguém tem que ser coluna naquele lugar. Ai, eu fico triste com o apóstolo porque ele é muito duro. Se não for duro, não é pai, é palhaço. Nós, a igreja, precisa de pais que saibam tratar com amor. Para você ser ativado, você precisa se deixar circuncidar espiritualmente, porque como nós vemos, hoje a circuncisão não é mais física. Graças a Deus, né?
A pessoa se ela pega, apóstolo com faca de pedra aqui no altar. Venha! Eu acredito que a minha blusa de 10 começando por mim, ó. Mas aleluia, porque a circuncisão hoje ela é espiritual. E aí nós vemos mais, entenda bem isso, olha bem o que eu vou falar para você. Para você estar conectado com a liderança, algumas coisas precisam acontecer. Por exemplo, Josué era o pai, mas ele também era filho. E para ele chegar a esse status, aquilo que Deus tinha para ele, quando Moisés estava ainda na ativa, Josué foi servo de Moisés. Diga para o seu vizinho, todo filho é um servo. Diga para ele isso. Amém? Todo filho é um servo. Você tem que servir. Você foi chamado para isso. Não é vergonha você vir para a tua liderança e dizer assim, olha só, o que eu posso ajudar? Apóstolo, o que eu posso servir o senhor? Isso é servir e andar perto. Eu fui apóstolo auxiliar, não. Eu fui pastor auxiliar. Amado, eu e o apóstolo Márcio estavam conversando sobre isso. Eu carregava uma linha do meu pai. Ele ia para conferências e ia lá com a malinha. Pastor igual a ele, querido. E na hora que ele ia descer do carro, a gente ia lá e puxava a porta. Pô, senhora, vamos puxar saco aí. Não, amado, eu queria a bênção que estava sobre ele. Eu queria aquela unção. Eu queria que liberasse sobre a minha vida o Espírito que estava sobre ele. Amém, amado? Eu entendo de princípios. E eu servi com mais amor. Mas nós não queremos nos conectar, e para conectar você precisa estar certo, estar andando junto. Aí, quando Moisés estava no meio, porque eram milhares de pessoas, e Moisés guiava e Josué estava sempre do lado. Mas olha bem, chegava uma hora em que Deus chamava Moisés, e que Moisés tinha que sair do meio daquele povo, e quem é que acompanhava Moisés? Josué. Então ele estava no meio dos milhares e Josué estava com ele. Até aí é mole, amém ou amém? Amém. Aí daqui a pouco eles iam andando e os milhares iam ficando para trás e ficavam só as centenas. Mas Josué estava do lado dele. Aí daqui a pouco eles continuavam caminhando, saindo do arraial, e não eram mais as centenas, eram as dezenas, e Josué começava com eles, continuava com ele. Daqui a pouco Moisés estava andando e só tinha só algumas pessoas aí perto, e Josué continuava com ele. Daqui a pouco, amado, era só Moisés e Josué. Mas Josué não abandonava seu pai. Josué só deixava o pai quando ele dizia assim, filho, você só pode vir até aqui, porque daqui para lá só o pai pode ir. Você só anda com o teu líder quando está no meio da multidão. Quando está no meio da multidão, você diz que é conectado com ele. Mas quando o teu líder está sozinho, sabe o que é estar sozinho, amado? É aquela hora em que a gente faz coisa que ninguém gosta. E que você, como filho, tem que posicionar. E que você, como filho, tem que dizer, pai, apóstolo, pastor, eu estou junto com o Senhor, mesmo que ninguém esteja. Eu não vou lhe abandonar porque eu sou teu filho, eu entendo esse processo. Quando nós somos filhos, nós andamos junto com o pai, mesmo quando ele não está sendo envolvido por muitas pessoas. Porque ser filho, quando está todo mundo junto, o filho aqui é mole. Mas como é que você é quando está sozinho, teu pai? Elias e Eliseu foi a mesma coisa. Elias, quando chamou Eliseu, jogou o manto sobre ele. Perdão, ungiu, não jogou o manto sobre ele. Como o apóstolo Eduardo falou, a palavra diz que ele andava da 12ª, junto ali, naquele seu carro com bois. Mas entenda bem, ele era um homem abençoado, mas ele estava lá na 12ª posição. O carro dele não era o primeiro, não. Tinha gente melhor que ele no lugar. Mas aí, o homem de Deus vai lá e joga o manto sobre ele. Ele diz, eu entendo que eu preciso acompanhar esse cara. Ele começa a acompanhar e durante toda a trajetória, como foi falado aqui, agora acho que foi pela profetisa Aline, ele foi reconhecido como servo do profeta. E ele serviu muito bem. Mas quando Elias sobe, quem é que fica com a herança? Diga a Eliseu. Eu quero dizer algo, amado. Quando você se conecta, a unção que está sobre o seu pai, ela é derramada também sobre a tua vida. Se você se conecta a seu pai, se você está conectado a ele, aquilo que você vê na vida do seu pai vai alcançar você também em nome de Jesus. Se há prosperidade no meu pai espiritual, a prosperidade vai chegar na minha vida. Se meu pai espiritual é bem casado, eu também vou ser bem casado. Se os filhos do meu pai espiritual, amado, são bênçãos na casa do Senhor, os meus também serão, porque a mesma unção que está na vida do meu pai acompanhará também a minha vida, amém? Você precisa entender princípios. Mas quando nós não andamos assim, nós não confessamos, e aí porque não conhecemos a palavra. A Bíblia fala
fala, Jesus disse, se não me falha a memória, Mateus 22, 29, ele disse: vocês são enganados porque não conhecem nem as Escrituras nem o poder. Para nós recebermos o poder de Deus, primeiro nós precisamos conhecer as Escrituras. Se você não conhece a Escritura, você nunca vai ser um crente poderoso. Você nunca vai ser 220, você vai ser sempre 12 volts. Mas essa manhã, esse princípio que nós estamos liberando sobre a tua vida, vai construir algo em ti. Isso vai transicionar você desse 12 volts para 220. Amém. Eu quero profetizar quando você chegar em casa hoje, as pessoas não vão nem conhecer você, vão dizer, tem alguma coisa diferente em você. Hoje você chegou diferente, aquela igreja estava boa hoje. Eu estou vendo na tua cara que o fogo pegou você. Amém. Sabe por quê, amado? Porque o Espírito Santo vai nos encher nessa ceia. Essa não é somente mais uma ceia. Esta é a ceia que o Senhor dá, aonde nós seremos tocados por Ele, amém? Aonde nós seremos transformados. Abra comigo só a Bíblia rapidinho. Salmo 127, versículo 4 e 5. Vou botar em Josué, corre um pouquinho mais à frente aí. Salmos, capítulo 127, versículo 4 e 5, diz assim. Aleluia. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Diga comigo assim, se não nasce, não é flecha. Diga isso. Bem? Olha o que está falando aí. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aleluia. Olha para mim, a palavra diz que nós somos flechas na mão dos nossos pais. Então, significa que os nossos pais foram chamados para nos enviar. Amém? Diga para o seu vizinho, teu pai vai te enviar. Te enviar a níveis que você ainda não viveu. Talvez te enviar para outras igrejas, talvez te enviar para um propósito, porque eu creio que aquilo que Deus tem para a terra fértil não vai ficar preso aqui, é muito grande para nós ficarmos presos só aqui dentro, amado. Isso tem que expandir pela nação, amém, querido? Isso tem que alcançar outras vidas, essa graça que Deus derramou sobre esse lugar. Aí a palavra vai dizendo que, como flecha na mão do valente, assim são os filhos. Mas há um processo para que o filho seja enviado. Primeiro a palavra diz que essa flecha, agora eu estou falando para filhos, amém? Para aqueles que transicionaram, amém ou amém, irmão? Amém. Você está entendendo essa palavra que é para ti agora? Amém. Você está conectado, amém? Amém. E aí a palavra diz que, primeiro essa flecha está dentro da aljava. O que é isso, amado? E que nessa aljava, aqui é onde se guardavam as flechas que ficavam nas costas, aqui pendurada, né? Nessa aljava tem muitas outras flechas. Então a palavra diz que o pai pega uma flecha e ele vai lançar essa flecha, mas amado, tem muitas flechas. O que quer dizer isso? O pai sabe exatamente a hora de te usar, de lançar você para alguma coisa. Não fique preocupado porque você vê outras pessoas se destacando, outras pessoas trabalhando e você continua dentro da aljava. Amado, teu pai não esqueceu de você. Vai chegar o momento certo que ele vai tirar você de dentro para usar você. Vai chegar a hora certa dele te usar. Você não está esquecido, você está guardado. Eu sinto o Espírito Santo falando com pessoas aqui, amém? Não fique frustrado porque uns se destacaram e você ainda não. Fala para o seu vizinho, se você não se destacou, não chegou a tua hora. Diga. Diga para ele agora, a tua hora vai chegar, mano. A tua hora vai chegar, amém? Agora nós precisamos estar preparados. Aí depois que o pai tira aquela flecha, amado, aí começa um processo maneiro. Porque ser tirado do meio do anonimato é muito bonito. Agora o apóstolo Renan unge fulano para líder de célula. Agora eu sou líder de célula. Mas depois que sai da aljava começa o negócio. Depois que sai de dentro, e quando você está na aljava, você está guardado, o negócio está maneiro. Você está no meio de todo mundo, dando glória, né? Pulando, tranquilão. Tranquilão, mano. No have problem. Mas no momento que você sai de dentro do negócio, você começa a ser agora o alvo. As pessoas começam a olhar para aquela flecha, se ela é torta, se a ponta está certa, como é que ela funciona, o que é essa flecha. Então, amado, se você quer ser
enviado, se você quer ser preparado, tirado da aljava pelo teu pai, você precisa estar ciente que você vai passar coisas com teu pai. E aí depois que essa flecha, ela sai, o pai pega ela e coloca ela no arco e começa a tensionar aquele arco. Amém ou não amém? É verdade ou não é, mano? Ninguém pega a flecha e lança com a mão. Você precisa de um arco, você precisa pegar aquela flecha, colocar ela na posição e você começa a tensionar esse arco. E quanto mais longe você quer que essa flecha vá, o que você faz? Mais você tensiona. Porque se você tensiona pouco, ela pouco vai. E o pai, ele tem visão espiritual, ele sabe do teu potencial. Então ele pega você, coloca no arco e começa a tensionar. Entenda, o pai que eu estou falando não é Deus não, agora é teu pai espiritual aqui embaixo, que é o canal de Deus. Amém ou amém? Amém. Nosso pai celeste é o maior, é o nosso pai. A graça que nós estamos falando é de paternidade espiritual. Então depois que o pai espiritual tirou você, colocou ele no arco, ele começa a tensionar. E porque você tem potencial, ele vai tensionando mais ainda. O que é isso, amado? Tudo em volta da flecha está tensionado. Você imagina aquele arco tortinho, esticado, amado, ao máximo possível para o pai lançar. O que é isso, amado? O teu pai vai te colocar em situações de tensão. Mas sabe o que é isso? A tensão é o prenúncio de um envio. Quando nós estamos sendo preparados pelo nosso pai, nós passaremos por momentos de tensão, mas não quer dizer que nós fomos abandonados e nem que a coisa está dando errada. Ele simplesmente está permitindo que o arco seja tensionado para que nós possamos ir mais longe. Você não passa por problemas para perder. Deus está preparando você para alcançar muito mais. Fala para o seu vizinho, então para de ficar reclamando dos problemas da vida. É o arco tensionando. É o arco que está tensionando. Teu pai está preparando, amado. Poxa, aplaude aí para glorificar o nome de Jesus. Sapato de fogo cajado. Eita! É divino. Aleluia! Aí olha só, para nós terminarmos. A apóstola não vai pegar. Para nós terminarmos, faz 5 minutos, apóstola. Para nós terminarmos, querido. O pessoal do louvor, se puder me ajudar, já pode posicionar, já vou acabar. 5 minutos mesmo. É divisa de fogo essa noite, essa manhã. Aí olha para mim, presta atenção aqui, querido. Aí o pai, ele tensiona o arco, mas essa flecha não vai para qualquer lugar. Ela tem um alvo certo, porque flecha não sabe para onde tem que ir. Ela tem que ser enviada. E a palavra diz que filho é uma flecha. O que é isso, amado? Você não tem visão espiritual completa para saber aonde você tem que chegar. Você precisa de um pai para te ajudar. Porque o pai nos direciona. E quando ele lança a flecha, qual é a primeira parte que vai? Diga, é a cabeça. Não é a cabeça da flecha que vai primeiro? O que é isso, amado? Quando o teu pai te envia para alguma coisa, mergulha de cabeça naquilo que ele está mandando você fazer. Se ele mandou você, mergulha de cabeça, não é de lado, não é de costa, tem que ser de cabeça, porque ele sabe onde te manda. Aleluia! Mergulha de cabeça. O teu pai sabe a hora de tirar você. Ele sabe que você vai enfrentar tensão, mas o pai tem visão espiritual. O pai sabe aonde o filho pode chegar. E é por isso que ele trabalha, gente. É por isso que ele nos libera. E é por isso que ele nos prepara. Para que nós possamos ir mais longe. Mas olha o que eu vou te falar. Quanto mais preparação, quanto mais nós somos tensionados, é sinal que aquela flecha aguenta mais. Eu quero te dizer que esse problema não é o fim da tua história. É porque Deus sabe que você pode passar por isso e que Ele vai glorificar o nome dEle através de você. Mergulhe de cabeça nos projetos da igreja, mergulhe de cabeça nos projetos que Deus coloca. Olha bem, mamá, filho nunca vai ter a visão do pai, porque filho é flecha, mas o filho vai até onde o pai não pode ir, porque todo pai é um visionário. Amém ou amém, querido? Todo pai é visionário, mas ele não alcança lá. Então quero te dizer que o pai não é mais importante que você, porque se o pai não tiver filhos, ele não alcança, não tem flecha. Então quero te dizer, a visão vem através do pai, mas é você que vai alcançar o alvo, amado. É você quem vai fazer essa obra crescer. Você que é líder de célula, a tua célula vai crescer. É você que é pastor, Deus vai te levar para obras maiores. Deus vai te usar porque não falta espaço. Não falta visão na cabeça do pai, faltam filhos para ir.
preparar flechas poderosas nesse lugar. Diga para o seu vizinho, você é uma flecha poderosa na mão de Deus. Aleluia. Aleluia. E flecha poderosa no espiritual é flecha 220, amado. Eu quero profetizar isso, sabe? As pessoas quando entrarem aqui, elas vão escutar o apóstolo Renan por último, porque elas serão tocadas só de sentar do teu lado. Diga assim comigo, diga apóstolo, a sua mensagem será a última parte. Porque tudo vai começar quando a pessoa sentar do meu lado. Você é flecha, você é flecha. A graça que está sobre o teu pai está alcançando você nessa manhã. Aquilo que Deus tem colocado sobre ele vai recair sobre ti. E você será poderoso nas tuas obras. Nós vamos marcar essa geração. Nós vamos marcar esse lugar. Aleluia. Eu vejo muitas flechas sendo levantadas. Você vai sair da aljava nessa manhã. Deus vai tirar você nessa manhã. Você vai sair. Porque os projetos na mente do visionário, do pastor, do apóstolo vai crescer. E você está incluído nesse projeto. É você que ele vai chamar para fazer essa obra. Porque você vai ser grandemente usado nesse lugar. Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Você que quer ser flecha nessa manhã. Aí mesmo onde você está, não dá para a gente sair do lugar e vir aqui à frente, até porque tem outras coisas. Mas eu quero que a gente louve, que a gente ore, o Galber é bom nesse negócio. Se quiser acabar com tudo, deixa eu louvar. Mas eu estou no espiritual, o Galber também é bom. Mas eu sei de uma coisa, mano. Ele é flecha. Eu não sei como é que o pastor apóstolo Renan canta, né? Eu nunca vi. Mas eu imagino que vocês estão melhor que eu. Nós somos visionários. Mas as flechas estão aqui. As flechas estão aí. Você quer ser usado nessa manhã? Feche teus olhos, feche teus olhos. Assim como a chuva caía, mano, e molhava todo o campo, assim vai ser a tua vida nessa manhã. Começa a orar. Já queimei as pontes com o passado. Nos meus olhos, Sim, meu Pai. vejo o futuro. Dores e penas, dores e paz. E dessa estrada eu não me desvio mais. Vou firme. Declara isso. Eu não me desvio nunca mais. Vou alcançar, eu vou
nessa noite. Essa manhã. A palavra fala que nós devemos orar em todo o tempo e orar também no Espírito. Deus vai revelar o teu Espírito, coração naturais nessa manhã. Oh, eu baixar a mão,